Aquela mancha no céu que você já notou numa noite limpa? Uma mancha alongada, com um brilho difuso, quase como uma nuvem. Não é apenas uma mancha, é uma cidade inteira de estrelas a milhões de anos-luz de distância. É Andrômeda, ou M31, e por trás daquela névoa aparente, esconde-se uma verdade que muitas vezes passa despercebida. Aquilo que vemos com os nossos olhos é apenas a superfície de uma história colossal de crescimento, violência calma e destino escrito em escalas de tempo que desafiam a nossa intuição. Andrômeda parece pequena no céu porque está muito longe, cerca de 2,5 milhões de anos-luz. Mas essa distância não diminui o que ela é. Uma galáxia gigantesca, com uma população estelar que os astrônomos estimam em algo próximo de 1 trilhão de sóis. Para termos uma ideia intuitiva, se a Via Láctea fosse uma cidade com algumas centenas de milhares de lâmpadas, Andrômeda seria uma metrópole com quase 1 milhão. Em brilho integrado e extensão, ela frequentemente supera a nossa galáxia. E, para completar o choque de escala, a luz que chega até nós agora saiu dali quando nossos antepassados ainda nem tinham inventado a agricultura. Olhar para Andrômeda é literalmente olhar para o passado, um registro fotográfico de como ela era há 2,5 milhões de anos. Mas há outra camada dessa verdade, menos sobre números e mais sobre dinâmica. Observações espectroscópicas mostram que Andrômeda está se aproximando de nós a uma velocidade radial de aproximadamente 110 km por segundo. Esse movimento não é mera especulação. É medido pelo chamado desvio para o azul, o deslocamento nas linhas espectrais que indica a aproximação. Traduzindo para uma escala humana, 110 km é muito rápido, mas ainda é lento quando comparado às distâncias envolvidas. Mesmo assim, traz consequências que somente simulações dinâmicas conseguem revelar. Se você ficou curioso sobre o que isso significa para a Via Láctea e para nós, continue comigo. Se curte vídeos como este, inscreva-se no canal e deixe um like. Aqui trazemos explicações que conectam imagens espetaculares com a ciência por trás delas. Quando começamos a raspar a superfície de Andrômeda com telescópios poderosos, o que aparece é uma história de fusões. Galáxias crescem. Crescer, para galáxias, muitas vezes significa devorar vizinhas menores. M31 não é uma exceção. É, por assim dizer, uma devoradora silenciosa. Ao olhar mais de perto, vemos sinais claros. Correntes de estrelas que se estendem como trilhas deixadas por corpos arrancados de seus lares. Satélites estelares partíveis com formas estranhas. E aglomerados globulares que parecem sobreviventes de eventos violentos. Duas companheiras menores, Messier 32 e Messier 110, oferecem pistas. Suas estruturas e as correntes ao redor sugerem que já sofreram interações intensas com Andrômeda, sendo parcial ou quase totalmente despojadas de suas estrelas. O resultado é um quebra-cabeça onde peças se misturam. Pedaços dessas galáxias se incorporam à principal, aumentando seu tamanho e alterando sua aparência. Entre as relíquias que contam essa história, está G1, também conhecido como Maial II, um aglomerado globular extraordinariamente massivo em Andrômeda. G1 é muito maior do que os globulares típicos que orbitam a Via Láctea e carrega características que levam os astrônomos a suspeitar que ele pode ser o núcleo remanescente de uma galáxia anã engolida. Imagine um núcleo que sobreviveu ao processo de canibalismo, uma semente compacta de estrelas que guarda memórias da galáxia que já foi. Esses aglomerados, junto com as correntes estelares, são como fósseis cósmicos que revelam um passado de encontros e fusões. No coração de Andrômeda, há outra verdade oculta que surpreende até quem já esperava por surpresas. Quando o telescópio espacial Hubble mirou seu olhar para o núcleo, os astrônomos encontraram algo inesperado. Uma dupla concentração de luz. Dois pontos quentes, muito próximos entre si. À primeira vista parecia haver dois núcleos. Esse duplo aspecto, um componente mais azulado e outro mais avermelhado, gerou debates e hipóteses. A explicação que hoje tem mais suporte envolve a dinâmica de um disco excêntrico de estrelas, orbitando um buraco negro supermassivo. Em termos simples, não são dois buracos negros em rota de colisão imediata, mas sim uma configuração orbital, onde estrelas em uma trajetória alongada acumulam brilho em dois pontos distintos, criando a ilusão de dois corações. Há ainda a possibilidade, plausível dentro do conjunto de evidências, de que esse padrão seja legado de fusões passadas,
núcleos de galáxias menores envolvidos na dança e que não foram completamente destruídos. Falando em buraco negro, no centro de Andrômeda existe um buraco negro supermassivo, estimado em algumas centenas de milhões de massas solares. Esse gigante silencioso domina o coração dinâmico da galáxia e ajuda a moldar o comportamento estelar nas regiões centrais. A presença de um buraco negro tão massivo, combinada com a estrutura dupla observada, reforça a narrativa de que Andrômeda foi e é uma protagonista em uma série de encontros. Cada fusão deixa impressões, discos inclinados, partes de braços estelares arrancadas, populações estelares com idades e composições químicas diferentes. A cada nova observação, o retrato se torna mais rico. Tudo isso, o trilhão de estrelas, os aglomerados, as correntes, o núcleo complexo, prepara o cenário para o encontro futuro com a Via Láctea. As simulações numéricas de dinâmica galáctica, que usam bilhões de partículas para modelar as interações gravitacionais, apontam para um evento inevitável em escalas humanas. Uma interação em alguns bilhões de anos. As estimativas mais aceitas hoje colocam a primeira aproximação significativa entre Andrômeda e a Via Láctea em cerca de 4,5 a 5 bilhões de anos. A palavra colisão tende a fazer as pessoas imaginar um impacto explosivo entre estrelas como em filmes, mas a realidade é mais suave e mais estranha. É uma dança lenta e poderosa, uma sobreposição de dois enxames gigantes de estrelas que rearranjam trajetórias, sem que a maioria das estrelas bata umas nas outras. Por que as estrelas não colidem com frequência? Porque, apesar de serem incontáveis, as estrelas são diminutas em comparação com os vazios entre elas. Mesmo em regiões densas, a probabilidade de duas estrelas se encontrarem fisicamente é extraordinariamente baixa. Em vez disso, o que acontece são perturbações gravitacionais. As órbitas mudam, nuvens de gás podem colidir e disparar ondas de formação estelar, e a estrutura global das galáxias se transforma. A dança pode resultar na formação de uma galáxia elíptica gigante, ao final do processo, após bilhões de anos de encontros e reacomodações. E o nosso sistema solar? Aqui é onde o senso comum pede cautela. Há cenários nos quais a Terra e o Sol permanecem relativamente ilesos, em termos de impacto direto por estrelas vizinhas. Há também cenários plausíveis, mostrados por simulações, em que nosso sistema solar seja deslocado para uma órbita diferente dentro do halo resultante, ou até ejetado para as regiões externas, um destino de longo alcance. Essas são possibilidades reais, mas não são certezas. A ciência trabalha com probabilidades. Alguns resultados mostram que a chance de ejeção existe, porém é pequena. E, acima de tudo, há um detalhe crucial que muda o quadro da preocupação humana imediata. O Sol tem seu próprio calendário evolutivo. Em aproximadamente 5 bilhões de anos, o Sol deverá se expandir para a fase de gigante vermelha, ameaçando a habitabilidade da Terra muito antes de qualquer efeito galáctico descrito se tornar o fator dominante. Em outras palavras, os processos internos da nossa estrela provavelmente definirão o fim das condições favoráveis à vida na Terra, antes que a fusão final entre as duas galáxias se complete. A colisão galáctica não é um apocalipse com data marcada para a vida terrestre. É uma transformação cósmica que se desenrola em um palco onde o relógio estelar já ditou grandes mudanças. É importante também mencionar que, ao contrário de uma narrativa em que uma galáxia vence e outra perde, a dominância no grupo local, o conjunto que inclui a Via Láctea, Andrômeda e outras galáxias menores, é um tema em aberto na astronomia. Alguns estudos indicam que Andrômeda pode ter mais massa total, incluindo matéria escura, sugerindo que ela é a parceira gravitacional dominante. Outros resultados mostram que as coisas podem ser mais equilibradas. A medição da massa total de halos de matéria escura é complexa e ainda sujeito a refinamentos. O que está claro é que o encontro entre as duas gigantes reescreverá a geografia do grupo local, unificando sistemas e redefinindo quais estruturas orbitam quais. Voltando ao que podemos ver hoje, as correntes estelares ao redor de Andrômeda são testemunhos visíveis de violência passada. Elas são como rastros de migalhas deixadas por corpos consumidos, e sua identificação se deve à combinação entre imagens profundas e mapas precisos de movimento estelar. Cada corrente é uma história, uma galáxia anã desfeita, um núcleo arrancado, estrelas lançadas em trajetórias que agora serpenteiam ao redor do grande disco. E esses vestígios não ficam escondidos apenas na periferia.
Alguns elementos são visíveis mesmo em imagens de superfície mais simples para quem sabe onde olhar. A estratificação de populações estelares, idades, composições químicas e movimentos permite aos astrônomos reconstituir o processo de montagem de M31. É como olhar para anéis de um tronco e, a partir deles, contar as estações de crescimento e as tempestades que marcaram sua vida. O núcleo duplo, por sua vez, continua a fascinar porque nos lembra de que nem sempre o que parece simples é simples de fato. P1 e P2, dois picos de brilho próximos, podem ser interpretados como o efeito de um disco excêntrico ou como o remanescente de sementes galácticas que ainda não se fundiram totalmente. Observações em diferentes comprimentos de onda, do óptico ao infravermelho e ao rádio, ajudam a mapear a composição estelar desses componentes e a procurar movimentos que confirmem modelos dinâmicos. A hipótese predominante hoje é de que a geometria e a órbita das estrelas em torno do buraco negro criam um efeito de dois centros, mas soluções alternativas permanecem em debate. Isso é típico da astronomia. Mesmo quando temos imagens espetaculares, a interpretação exige modelos, medidas e, às vezes, paciência de décadas. Há também uma reflexão que transborda da astronomia para a filosofia. A luz que observamos é um arquivo do passado, uma mensagem atrasada. Quando olhamos para Andrômeda, não estamos vendo sua condição atual, mas um retrato de como ela era há 2,5 milhões de anos. Em termos cósmicos, isso é um atraso relativamente curto. Muitas galáxias estão a bilhões de anos-luz. Mas ainda assim, nos lembra que o universo se revela sempre com um descompasso entre presença e percepção. Isso acentua a sensação de humildade diante do cosmos. Somos observadores numa janela que apenas permite vislumbrar cenas passadas, enquanto os acontecimentos atuais continuam sem que possamos tocá-los diretamente. E quanto à vida? É tentador preencher os vazios da nossa compreensão com certezas sobre civilizações em Andrômeda. A postura científica, porém, exige prudência. Estatísticas baseadas no número enorme de estrelas sugerem que as chances de surgimento de mundos potencialmente habitáveis não são desprezíveis. Ainda assim, afirmar que existem civilizações ali é especulação. O que podemos dizer com segurança é que Andrômeda abriga incontáveis ambientes, alguns semelhantes ao nosso, muitos outros radicalmente diferentes, e que qualquer afirmação sobre vida depende de dados que, por enquanto, não temos. A ideia de que há algo escondido em Andrômeda é verdadeira. Há muita informação que não acessamos, memórias estelares e estruturas que só as observações detalhadas podem desvelar. Mas essa verdade oculta é principalmente o testemunho de processos físicos grandiosos, não um mistério conspiratório. Ao terminar, volte um instante ao ponto inicial. A mancha no céu que você pode apontar num canto escuro é uma narrativa viva. Por trás daquela luz tênue há um sistema vasto, cheio de histórias de fusões, de núcleos complexos, de aglomerados que são restos de galáxias inteiras. Há um buraco negro central com massa de centenas de milhões de sóis. Há correntes que marcam o rastro de presas devoradas. E há uma trajetória que vai, inexoravelmente, colocar Andrômeda e a Via Láctea frente a frente, num futuro longo demais para que nos preocupe hoje, mas próximo o suficiente para ser previsto com confiança científica. O que está oculto não é uma conspiração, mas a profundidade e a sutileza dos processos que transformam galáxias, verdades que não cabem em um olhar apressado. A beleza desse conhecimento é que ele converte uma mancha do céu em um capítulo da história cósmica. Uma história de crescimento por fusões, de equilíbrio entre caos e ordem, e de destinos traçados por gravidade e tempo. Olhar Andrômeda é, em última análise, olhar para a nossa própria condição de observadores. Somos capazes de ler, a partir de uma luz atrasada, as memórias de uma vizinha e de imaginar o futuro de nossa própria casa estelar. Se essa viagem pelo universo te deixou curioso, siga explorando. Quer continuar descobrindo? Assista ao nosso vídeo sobre Vênus. Ele complementa bem essa discussão sobre como mundos próximos podem ser tão fascinantes quanto as grandes cidades estelares. E deixe nos comentários o que mais você quer que a gente desvende sobre o cosmos.